E aí, seres de trevas e seres de luz, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre chakras. E hoje vamos falar sobre o plexo solar, sobre nossa potência, esse poder pessoal, tudo que a gente pode fazer com o que a gente tem. E a gente vai botar para quebrar hoje. E aí, pessoal, vocês estão gostando dessa série? Espero que sim. Vamos falar sobre o chakra plexo, que fica na boca do nosso estômago, que é esse chakra maravilhoso de potência, de poder pessoal. A gente está falando do chakra básico nos outros vídeos, depois falamos do chakra sacral, então a gente tem as necessidades, que geram desejos, e o chakra plexo solar é aquele que vai botar o nosso corpício para a ação. É o chakra que traz potência, poder pessoal, vontade, autoestima, personalidade, vitalidade, conexão com as outras pessoas. Eu falei que o chakra sacral, é o chakra dos relacionamentos mais próximos. O plexo solar é o relacionamento com todo o resto, é como eu me apresento para o mundo. Então, agora, neste momento, eu estou usando o chakra plexo para eu poder me comunicar com você, conectado com o meu chakra laríngeo, que nós vamos falar depois, tá certo? Então, esse chakra de potência, ele é o nosso motor, elemento fogo, cor amarela, esse motorzão de combustão que vai nos levando para as coisas e vai nos direcionando para onde a gente quer. Então a gente tem o desejo e a gente liga o motorzão para ir atrás. Por ser um chakra que nos apresenta, né, que forma a nossa relação, que nos projeta para o mundo, ele é um chakra bem sensível. Teve uma época, olha, mas eu tô velho, né? Eu tô de óculos já tô me sentindo idoso. E quando eu comecei a estudar, principalmente obsessões espirituais, o plexo era um ponto de ataque muito visado, justamente por ser essa comunicação e por aqui ainda a gente está tratando de chakras básicos, chakras que trazem os sentimentos um pouco mais viscerais, né? E como a gente digere pouquíssimas coisas hoje em dia, né? Porque a gente não consegue lidar com algumas emoções, então é um chakra que era muito utilizado para os ataques espirituais. Ainda é, mas hoje, com a evolução, né, dos estudos e com mais conhecimento, a gente vê que vários chakras são atacados. Mas esse chakra é um que, mexendo com a nossa potência, faz com que a gente desanime, né? Então é um chakra que a gente acaba, quando perde energia, a gente perde muita força mesmo, tá? Então, nós temos aqui com características bem peculiares desse chakra no quesito desequilíbrio, a ansiedade. Tem alguém com ansiedade aí? Alguém com ansiedade? Aí do outro lado da tela? Porque aqui tem. Então a ansiedade faz com que a gente mantenha esse motor funcionando sempre, porque a gente está sempre preocupando, a gente está sempre digerindo, nós estamos sempre gastando energia com algo que não se resolve. Então imagina você acelerar seu carro sem engatar a marcha. É isso que a gente faz com a energia do plexo. Eu tenho um motor 2.0 que eu acelero muito, mas ele não sai do lugar. Então a gente gasta combustível e acaba não fazendo nada. Então a ansiedade nada mais é do que um excesso de energia enorme nesta região chamada plexito solarcito. E aí vem a gastrite, dor de estômago, vem o intestino, vem os rins, vem o fígado, vem a raiva. E aí a gente começa a desequilibrar um pouco as coisas também. Vamos lá, culpa, pânico, depressão, cansaço, desânimo, raiva, medo, insegurança, impaciência, intolerância, desconfiança, mentira, preocupação, indecisão, falta de potência, arrogância e abuso de poder. Dentre essas características, que estão elencadas aqui do lado e também na descrição do vídeo, a gente coloca num modo geral para que a gente entenda. Então vocês podem ver que o plexo é um chakra importante. Porque aqui, como eu estou projetando a minha energia, e quando desequilibra, eu posso descambar para umas coisas um pouco mais dolorosas, tá certo? Então, um exemplo que eu dei no vídeo passado do sacral, que foi uma pessoa narcisista que utiliza o desejo para dominar a pessoa. Então, essa pessoa utiliza o desejo, ela sabe como utilizar essa emoção, tá? Não que ela saiba manipular a energia, mas a energia funciona mesmo que a pessoa não saiba. Aí ela traz a potência dela de controle e dominação. E aí é quando a gente vê as pessoas que gritam, que se impõem, que colocam os outros para baixo. E fazendo um parênteses aqui, lembra que não é só um chakra que desequilibra, a gente tem uma conjunção, tá bom? No último vídeo dessa série eu vou dar alguns exemplos e durante aqui os chakras eu vou citando algumas coisas, tá bom?
Fecha parênteses. Então, através do plexo, eu posso dominar as pessoas, tá? E posso ser dominado também. É o chakra do século XXI, porque é o chakra da ansiedade. É a gente se preocupando demais com o futuro, gastando energia, como eu falei anteriormente. A gente está sempre ruminando alguma coisa. Um exemplo que eu gosto de dar relacionado ao plexo é o seguinte: como eu percebo as coisas, eu vejo e escuto as coisas. Então, imagina que eu estou comendo uma comida que não é boa, que está estragada. Então, eu engulo ela. No processo físico, um caminho é vomitar, é botar ela para fora. Num processo emocional, uma emoção que eu vi ou escutei, ela vem e eu não consegui digerir. Então, eu fiquei pensando: o que é aquilo? O que eu devia ter falado? Não falei. Por que eu não falei? O que eu devia ter falado? Na hora que eu vou falar, eu trago para o chakra laríngeo, que é comunicação. Aí eu falo, eu não vou falar porque vou magoar e não sei o que. Fica... vou falar, fiquei com raiva, gritei, briguei. Não devia ter feito. E fico nesse ciclo de ruminação energética. O que acontece? Se eu não manifesto isso, se eu não coloco para fora de uma maneira equilibrada, ou se eu não compreendo este processo, eu gasto energia, fico ansioso, não resolvo as coisas e fico com gastrite. O mínimo que você vai ganhar é uma gastrite. Uma dor nas costas, uma preocupação, uma desinteria. Não estou sabendo lidar? Desinteria. Não sei lidar, quero me livrar disso? Solta logo, tá? Não estou sabendo lidar, mas é uma emoção que eu preciso segurar? Prende o intestino, tá certo? Então, olhar o nosso corpo, escutar o nosso corpo, faz com que a gente saiba as coisas que estão acontecendo. Vou dar um exemplo meu do chakra plexo. Eu sou uma pessoa que desenvolvi durante um tempo muito medo de ser quem eu sou. Faltou para mim em algum momento esse reconhecimento de quem eu sou. Então eu guardei muita coisa aqui e fui acumulando, tanto gordura como sentimentos. Ao ponto que tudo que eu recebia, eu guardava em emoções e fui segurando. No outro vídeo, eu falei que o medo ele está presente nos nossos chakras. No chakra plexo, ele está nesse medo irracional, o medo do que vão pensar. Será que vão fazer? O medo assim que não é real, ele é um medo criado, né? Então você vai acumulando medo e uma das reações ao medo, principalmente de não dar conta, de não ser suficiente, de não se reconhecer, ele pode ser transformado em raiva, como reação. E eu escolhi isso. Então o que aconteceu comigo? O meu fígado sofreu muito, consequentemente a vesícula, que dentro da metafísica da saúde, a vesícula tem a função de proteção do fígado. Então é na vesícula que a gente produz a bile, que ajuda na digestão. A gente tem várias coisas sendo produzidas ali que ajudam na nossa digestão. Se eu não estou digerindo, eu estou transformando em raiva, eu estou bombardeando esse fígado com coisa ruim. O que aconteceu? Quando eu comecei a me equilibrar, que comecei a redescobrir a minha vida, recomecei algumas coisas, o corpo falou, beleza, agora nós precisamos resolver esse BO. E aí tive um problema na vesícula grave que precisa ser operado às pressas, tá certo? Então assim, para vocês verem o impacto que causa. Ricardo, mas todo mundo vai perder a vesícula? Não. A gente pode ter uma má digestão, a gente pode ter um intestino funcionando ruim, a gente pode ter um desequilíbrio renal, a gente pode ter um excesso de produção de suco gástrico, a gente pode ter, enfim, refluxo. Então, tudo isso pode acontecer no nosso corpo devido a emoções sobressaltadas. Lá no primeiro vídeo, eu falei dos impactos que as emoções causam no nosso corpo e como, quando a gente manifesta, a gente precisa dar vazão a isso e compreender o que está acontecendo. Então, no plexo, a gente armazena muita coisa, a gente guarda muita coisa. E eu acho que vou te falar, vou ser bem honesto com vocês. A maior das nossas preocupações são com o futuro. A gente quer definir o que vai acontecer, a gente quer ter o controle sobre as coisas, a gente quer compreender tudo. E vou te falar um negócio: a gente não sabe nada, a gente não prevê, a gente não controla. Então, quanto mais a gente entende viver no presente, viver no momento, e entender o que é real. Lembra que eu falei do medo irracional? Às vezes alguma pessoa fala alguma coisa pra gente, e aí conecta, e a gente sente. E aí eu fico lá pensando aquilo. Nossa, será que ela quis dizer isso? Será que ela falou isso? É muito mais fácil eu chegar na pessoa e falar, fulano, eu entendi isso que você me disse. E a pessoa fala, não, não pode ser. Você esclarecer para a gente ter o fato. O fato na mão faz com que a gente tenha clareza. Só que como a gente vive uma sociedade que é
hipócrita, porque fica sentindo as coisas e não fala nada, fica criando inimigos, criando ódios, a gente desequilibra o nosso plexo. Então a gente fica mais triste, fica mais amuado, fica mais raivoso, dependendo da situação. Então, por quê? Estamos perdendo potência desse chakra, beleza? Então, acho que são alguns exemplos. Como é que a gente trata esse chakra? Reiki, jorei, passe, radiestesia, todas as técnicas energéticas, boa alimentação, compreensão dos sentimentos, não guardar tudo. Ah, Ricardo, então eu vou ser autêntico, vou falar tudo o que eu penso. Não, você vai ser um grosseiro, você vai ser um canalha. Não faça isso, entendeu? A pessoa que se diz autêntica é uma pessoa que não tem controle sobre a fala. Então, o que você vai fazer? Você vai compreender os sentimentos. Algumas coisas você vai precisar falar. Você vai precisar desenhar limites na sua vida, porque aqui é um chakra de invasão. Lembra que eu falei que a gente conecta com todo mundo? Então, eu preciso colocar limite, de alguma forma. Ou também não preciso socar o mundo para explicar o que eu quero, porque também a gente vira um pouquinho de narcisista, porque eu quero que o mundo se adapte a mim, entendeu? Então, vamos tomar cuidado com esses excessos, beleza, galera? O mundo não vai se adaptar a você. É você que se adapta ao mundo. É você que aprende a lidar com as coisas. E você que para de gastar energia com coisa que não presta pra nada. Ah, eu vou ficar aqui preocupando. Gente, eu vou falar. Vamos abrir um parênteses aqui de terapia pessoal. Então vamos lá. Eu mesmo sou uma pessoa que durante muitos anos fiquei guardando tudo. Então, assim, tudo eu ficava pensando na cabeça. Ah, será que eu devia falar isso? Será que eu fazia isso? E o que eu fazia? Eu criava histórias na minha cabeça. Tem horas que eu fico criando diálogo com as pessoas daquilo que eu não falei. Então eu queria ter falado. Aí eu fico assim, aí eu tô no carro, tô conversando comigo mesmo, falo, ah, devia ter falado isso, e não sei o quê, blá, 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 blá. Eu fico nessa ruminação de coisas e não vai levar a lugar nenhum. A gente só fica mais ansioso, mais preocupado, mais triste, desesperançoso, e não adianta em nada, entendeu? Então é melhor. Terminou a sessão. Obrigado por me ouvir. Mas é melhor a gente resolver as coisas, colocar os fatos, entendeu? Parar de ficar elucubrando ideias malucas onde elas não existem. Vamos trabalhar com o que é real. Uma coisa muito comum, tem uma doença, preciso tratar. Ai, é meu fim, como é que eu faço agora? Eu não devia ter feito isso, ai, que não sei o quê. Ah, por exemplo, quem quer fazer alguma coisa e não consegue, fica na reclamação. Beleza, a gente precisa encontrar o que eu faço, o que eu tenho, como eu trato, quais são os caminhos possíveis. Ricardo, mas eu não tenho potência. Então olha o quanto que você está se prendendo a alguma coisa. Seja pelo desejo de aprovação, ou seja pela sua insegurança, ou seja porque você quer pertencer a alguma coisa irreal. Então alguma coisa te segura. Então vá aos poucos criando esse movimento. Às vezes a gente precisa ir na marra mesmo. Tem coisas que a gente precisa fazer na marra. A gente precisa se obrigar a fazer mesmo cansado, mesmo puto, mesmo com raiva. Eu mesmo hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, treinei com a raiva, nunca levantei tanto peso. Eu estava ali empenhado, concentrado, treinando forte. Então eu canalizei esta raiva. Às vezes a gente vai se sentir triste, então deixar a emoção vir. Aliás, é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Para que a gente entenda o que está acontecendo com a gente precisa manifestar isso. Então, se eu estou triste, eu preciso ficar triste. Eu preciso deixar dar vazão a essa tristeza. Se eu estou com raiva, eu preciso manifestar essa raiva, sem agredir o coleguinha, hein? Não vai usar esse vídeo para ficar agredindo alguém. Não, mas é manifestar esse sentimento, falar, pô, tô puto, eu quero saber o que que é, não aguento mais. Para você poder manifestando, colocando em prática e tirando um pouquinho, tá certo? Terapia é ótimo para isso, tá bom? Encontre alguém que ajuda. Se você não tem como acessar isso, busca um caminho gratuito, ou vá num centro que vai te acolher, que você vai se sentir bem, tá certo? A gente tem muito recurso hoje para tratar esse tipo de coisa. Mas vai buscando esse equilíbrio, vai sentindo o que que é, até para você saber falar. Num dos vídeos eu comentei que os médicos perguntam: ah, como é que tá a sua dor, a intensidade da dor, onde tá, que emoções que você tá, como é que tá a sua vida? Você pode falar, pô, eu ando puto pra cacete, eu não consigo me controlar. Então ele vai entender alguma disfunção física, entende? Pra gente poder tratar de maneira holística o nosso corpo, os nossos sentimentos. Então o plexo é isso, galera. O plexo é aquele chakra que a gente fala do santo bateu, sabe? Ou quando os chakras a gente fala assim, ah, meu santo não bateu com essa pessoa, é porque eu estou conversando com ela e aí a gente não deu liga. Pode ser que depois isso mude, mas é uma das sensações que nós temos. Quem dá aula, quem dá palestra, quem trabalha com o público, também se comunica com esse chakra, é uma potência.
Então, quando a gente não está legal, ou a gente força mais, ou a gente se retrai mais. Então, o autoconhecimento ajuda a gente a regular o chakra, beleza? Então, assim, alimentem-se bem, bebam água, bebam líquido, evitem exageros, os vícios, as coisas que nos machucam, a negligência com a gente mesmo, tá bom? E evitem a ruminação de coisas não resolvidas, tá certo? A gente pode fazer uma hierarquia de problemas. Isso eu resolvo? A médio, longo prazo, curto prazo, para que a gente consiga dar conta da vida, que ela é puxada, gente, mas ela pode ter um pouquinho mais de equilíbrio. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E cuidado com o plexo de vocês, porque ele é muito importante, ele é uma região de muita vitalidade nossa, onde a gente perde muita energia mesmo e precisa de um cuidado extra, tá bom? Respiração, aliás, esqueci de falar, respiração é muito bom também. Respiração diafragma, tá, pessoal? Não aquela curtinha que a gente tem, que a gente só levanta aqui, ó. Não, respiração do diafragma. Empurra o barrigão lá para frente, deixa quieto, deixa o diafragma descer, puxar todo o ar, que isso também ajuda. E soltar o ar, assim. Fazendo isso, a gente tem muitos benefícios. Beleza, pessoal? Então fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo.